Olá, pessoal. Esse é o Conquistalk. Eu sou o Wagner Andrade. Esse é o nosso 11º episódio da nossa primeira temporada. Do meu lado aqui está o Ranulfo, meu sócio lá da empresa Conquist 360. E hoje nós temos um convidado aqui bem bacana que vai contar umas histórias legais para a gente. É o Nestor. Mas é claro que quem vai fazer a apresentação dele é ele mesmo, né? A gente vai aqui depois rodar a vinheta, o Nestor entra e fala sobre ele. Nestor, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E queria que primeiro que você se apresentasse aí para a galera, né? Quem é o Nestor, o que o Nestor faz. É um prazer estar aqui, né? Ser convidado por vocês para falar um pouquinho do projeto e falar um pouquinho sobre viagem de bike, sobre o que isso impacta na vida das pessoas, né? O que impactou na vida na minha vida e o que pode impactar na vida de outros, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Me formei em engenharia mecânica, tenho 58 anos, né? E há 13 anos eu faço viagem de bicicleta, né? Na verdade, o pedalo já faz muito tempo além disso, né? Eu comecei as viagens de bicicleta em 2013, né? E ano a ano eu fui fazendo uma viagem para cada canto do mundo. Cada vez um pouquinho maior. Às vezes um pouquinho maior, às vezes dentro do Brasil, né? Quando tivemos a situação da pandemia, foi dentro do Brasil, né? Então teve várias situações em vários lugares. Mas assim, ao todo, desde que eu computo esses dados, né? Eu já pedalei 90 mil quilômetros, né? E já passei por 27 países. Então, mas assim, isso eu costumo dizer, Wagner, é só um número, né? E isso eu falo assim, às vezes até por curiosidade das pessoas, né? Quanto tempo você está? O pessoal gosta muito de números, né? Mas assim, isso na verdade não quer dizer muita coisa, por incrível que pareça, assim, sabe? Pra gente diz muito, né? 27 países, 90 mil quilômetros. Assim, porque o que mais é legal nisso tudo, né, são as histórias que vêm dessas viagens, né? Imagino que você deve ter convivido culturas diferentes, né? Teve bastante coisa, né? Então, assim, a viagem, na verdade, ela é transformadora em vários sentidos, né? Um deles é que eu viajo sozinho, né? Eu levo pouco, eu levo o essencial para uma viagem. Então, é completamente diferente de você pegar um voo para qualquer lugar que for, né? A turismo, vai passar alguns dias com a família ou com alguém, né? E você faz uma mala de viagem, você coloca tudo dentro da mala de viagem, né? E tudo você vai jogando lá dentro, sem assim, afinal, né? Você pode levar o peso que você quiser dentro da mala, não tem esse problema. Os 23 quilos da companhia aérea, mais uma mala de mão, você põe o que você quiser, né? Então, e assim, 23 quilos, para quem viaja de bicicleta, é muita coisa, né? Só para você ter uma ideia, eu geralmente eu levo 2 bagagens, né? Quando eu faço voo, principalmente para fora, sendo que uma bagagem é a bicicleta, né? A bicicleta ela pesa 15 quilos, né? E a outra bagagem é todo o meu equipamento que vai junto, né? Barraca, equipamento de cozinha de camping, saco de dormir, assim, dependendo do lugar, né? Se for pro norte do Brasil, é rede, né? Se for para a Islândia, é saco de dormir. Então, assim, dependendo da viagem, eu faço um tipo de configuração de bicicleta e um tipo de setup que a gente chama, né? Queria até te perguntar, questão de planejamento, mas antes, como é que foi que virou essa chave, cara, de engenheiro para expedicionista, né? Expedicionista não, expedicionista a palavra? Expedicionário. Expedicionário. Pode-se dizer que é expedicionário também, né? Então, eu na verdade, eu nunca trabalhei com engenharia. Começa por aí, né? Eu me formei em engenheiro e assim que eu terminei a faculdade,
Meu pai, ele era vendedor, né? Há muitos anos, foi representante comercial e tal. E assim, às vezes eu parava assim do lado dele em casa, né, quando eu era criança, no telefone, e eu ouvia ele falar no telefone, né, tentando persuadir os clientes, tudo, né. Eu achava isso bárbaro, eu achava isso uma arte, né, a arte de vender, né. E assim, eu acabei terminando a graduação, eu indo para a área comercial, né? E foi para uma área que assim, teoricamente não tinha muito a ver com engenharia, né? Que era segurança de TI, né? Só que era móveis e cofres para segurança de TI, né? Hoje em dia não existe mais, por conta da tecnologia que mudou bastante. Mas naquela época era um produto que estava em crescente, em ascensão, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em uma grande empresa dessa área e que eu tive uma ascensão comercial, profissional muito, muito boa, né? Primeiro eu peguei aquela época, eu acredito que vocês são de época aproximada ou certamente mais novos do que eu, mas vocês vão lembrar bem que foi a época que o Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Sim. E ele fez aquela conversão do real, era o RV, né? Então, naquela época, a economia brasileira ela deu um boom, né, em termos de... das pessoas comprarem mais, em controle da inflação e tal. Até porque nós viemos o que antecedeu, a inflação era altíssima. Sim, né? sim, A gente viu um mundo completamente diferente. A gente passou, né? por diversos planos, né? Plano Collor, planos Cruzado 2, Cruzado 1, né? E nada dava certo, né? Então, assim, quando ele acertou, e foi no momento, se eu não me engano, foi em 1994, né? 94 para 95, se eu não me engano. Mas, assim, foi o momento que eu consegui ter uma ascensão comercial, né, bastante legal nessa empresa. E eu acabei fazendo uma carreira de 25 anos de área comercial nesse segmento. E nessa época você já pedalava? Já pedalava. Eu pedalo, na verdade, desde 7 anos de idade. Mas não fazia essas viagens maiores? Não, viagem não. Sempre eu fiz prova, participei de muita prova, né? E quando eu viajava para fora, eu também pegava bicicleta, eu tinha o costume de alugar e visitar os lugares, né? Eu tive a oportunidade de morar um ano na Inglaterra, depois morei um ano também na França, em Paris, né? E naquela época mesmo já era assim, você já tinha uma malha cicloviária bem bacana, que era possível você conhecer as cidades, principalmente do entorno, né? Dessas capitais. De maneira assim muito prática, pedalando. E eu achei isso bárbaro, né? Assim, então cada país que eu visitava nessa época que não tinha ainda essa pegada de ciclismo de viagem, né? Porque assim, quando a gente vai falar de ciclismo de viagem, a gente está falando uma coisa completamente diferente, né? Que é você fazer toda uma preparação, né? E um planejamento para isso. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver também com o mercado corporativo. Né? Tudo a ver. É isso que a gente quer explorar até um pouco de você. Né? Primeiro, como é que virou essa chave? Né? Você falou, tô aqui trabalhando de vendedor, de repente você falou que teve uma ascensão, você devia ter um bom salário. Sim, eu tinha... Provavelmente você se programou para isso, né? Mas deu esse estalo na cabeça, agora eu vou pedalar. As pessoas me perguntam bastante, mas como foi financeiramente, né? Assim, incrivelmente eu consegui guardar dinheiro depois de muita bobagem que eu fiz na vida, viu? Principalmente solteiro, né? Então, eu fiz um programa de capital mesmo, né? Para poder ter um capital mais adiante, né? E fui fez um colchãozinho. Fiz um colchãozinho, fui guardando aos poucos. E daí quando foi mais ou menos
em 2012, mais ou menos, eu já estava num momento profissional assim, bem bacana, né? Que eu já tinha minha própria empresa, né? Já tinha uma carteira muito grande de clientes dessa empresa. E eu comecei, aí que eu comecei a fazer, eu fui viajar com um amigo para a Argentina, numa expedição montada, né, com várias pessoas, só que era uma expedição mais roots, assim. Saíram daqui do Brasil? Não, saímos da Argentina mesmo. Da Argentina mesmo. Atravessamos um pedacinho da Cordilheira dos Andes, era pouco, acho que deu 400 quilômetros, um negócio assim, em 4 dias ou 5 dias, assim, uma coisa bem, bem leve, assim, né? E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu achei isso o máximo, né? Eu quero fazer isso sozinho, né? Não quero apoio, não quero nada, quero ver se eu consigo fazer autossuficiente, né? O gatilho foi aí. O gatilho foi aí, porque daí o que acontece? Eu sempre gostei muito de empreendedorismo, né? Tanto é que eu contei essa história inicial para vocês, que eu trabalhei nessas empresas, depois eu fui ter a minha empresa, né? Então, assim, eu sempre gostei muito dessa questão de ser autossuficiente, de você buscar a sua própria energia para poder virar a chave, né? E hoje em dia, principalmente na situação atual, a gente vê que quem é empreendedor é um herói, né, cara? Não é fácil, no mercado, porque não é fácil, né? A gente fala que hoje o empresário, o empreendedor, ele tem que vestir a capa do Batman, né? A espada do Zorro não dá mais, né, cara? Porque agora a espada já não resolve mais. Vai ter que vestir a roupa do homem de ferro, porque realmente não é fácil sair todo dia para empreender. Tem uma série de intempéries aí, que é o que você deve encarar nas suas pistas aí também, né? Exatamente. E assim, e isso me chamou a atenção, né? Porque tinha a ver com a minha carreira profissional, com essa parte comercial, né? E eu comecei a fazer essas viagens e chegou num determinado momento que meio que casou a minha, vamos dizer assim, falta de tesão de continuar no mercado, né? Porque, sabe, 25 anos trabalhando com a mesma coisa, os mesmos clientes, sabe, não mudava, né? E assim, o ser humano, assim, ele tem a gente tem algo de buscar coisas novas o tempo todo, assim, sabe? É a famosa falta, né? Assim, sabe, a gente... E é o que impulsiona, né, cara? Exatamente. Se você ficar ali parado, você acaba... retrocede, né? Então, assim, aquele negócio de ficar... Né? Daí eu falei assim, poxa, mas eu não posso também abrir mão dessa carteira, né? Porque, afinal, isso daqui me dá renda, né? Daí o que foi? Eu fiz um processo de transição na empresa que eu acabei passando todos os clientes para uma empresa que era concorrente minha. Né? E ele começou a administrar minha carteira, né? Eu fiz um acordo comercial com ele, né? Dele administrar minha carteira e eu ser o sócio desse núcleo de negócio, e acabei me afastando do operacional da empresa, que era o que me dava mais trabalho. Foi a primeira preparação que você fez para poder sair. Para poder sair. E daí eu me afastei, né? Eu tenho ainda até hoje eu tenho participação nesse negócio que eu tenho com essa outra empresa, mas assim, ela não me dá mais o mesmo ganho que dava, né? Porque foi um produto que foi decaindo, enfim. Mas assim, isso me abriu uma porta, né, para poder trabalhar com o que eu mais gostava, né, que eram justamente as viagens de bicicleta, né. Daí eu comecei a pensar nos produtos que eu poderia oferecer na Você falou um negócio interessante, né? Trabalhar com o que eu mais gostava. Quem te acompanha, por exemplo, no Instagram, a gente te acompanha, né? Já fala, pô, o cara só passeia, né? E é o seu trabalho. Hoje você tem uma empresa, né? Exatamente. Hoje é uma empresa. Eu tenho 2 pessoas da área comercial trabalhando comigo, né? Fazendo captação de recurso, de
patrocinador, né? Porque as viagens elas são caras, né? Imagina. Assim, né? Principalmente as viagens para o exterior, né? Então, assim, uma vez por ano eu monto um projeto, né? Então sai uma ideia mirabolante de sei lá da onde, eu falo assim, agora eu vou para tal lugar, entendeu? E daí eu falo assim, galera, vai atrás aí de quem pode me ajudar a bancar isso, né? No ano passado a gente teve uma empresa muito bacana que patrocinou, que chama Azteco, né? Que é um banco internacional sediado na Califórnia. E ele patrocinou a minha viagem para o Japão, né? Legal. Eles trabalham com bitcoins, né? Então, inclusive, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu usei muito a carteira de Bitcoin na viagem, né? Então, pagava hotel com Bitcoin, né? Então, às vezes eu não pagava com cartão de crédito nem com ien, com Bitcoin. E assim, o processo é muito interessante, é muito rápido, né? Assim, Já é cultural lá também. Por incrível que pareça, nem tanto, né? Assim, o japonês, ele tem uma... ele ainda tem um apego ao dinheiro de papel, né? Inclusive, você tem duas coisas no Japão que são características, assim, do país, assim, muito marcantes, né? Uma delas são as máquinas de refrigerante, né? Que você vê em tudo quanto é esquina. Às vezes, até dentro das casas das pessoas, você tem máquina de refrigerante. O cara coloca uma máquina de refrigerante na varanda dele. Engraçado que você vê o japonesinho, parece tudo magrinho, né? E toma refrigerante. Toma refrigerante. E daí você vai lá, mete a moedinha lá, né? E daí você cai lá o refrigerante para você toma. E isso daí tem em tudo quanto é lugar, né? Cara, mas eles têm máquina de tudo, não é só de refrigerante. Eles têm máquina de vender minhoca, cara. Assim, sabe? Às vezes você tá perto de um lago onde a galera pesca, você vai lá, você coloca a moedinha, cai a minhoca para você. Então, a gente entrou no assunto de Japão, mas assim, você contar, você atravessou o Japão inteiro, né? Foi. Você fez de norte a sul, né? Foi de norte a sul. Como é que é um planejamento, cara, de uma viagem? Todas, né? Mas especificamente essa do Japão, você está do outro lado do mundo, o que você vai levar, quantos dias você vai ficar, enfim, o que você vai comer, o que você vai beber, onde você vai dormir. Isso é uma loucura um planejamento desse. Né? Sim. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Quando você fala, às vezes em viagem de bicicleta, quem não conhece, fala assim, o cara é doidão, usa uma palavra pejorativa, né? O cara é meio bicho grilo, né? Às vezes fala uma coisa desse jeito, né? Não tá nem aí com a vida, tal, não sei o quê. Mas eu não ligo, pode falar. Esse aí apertou o foda-se e foi viajar. Esse daí apertou o foda-se, só vive viajando, né? Pô, quantas vezes Muito mais complexo. Uma vez eu lembro até que eu fui dar uma palestra era uma palestra corporativa, né? Daí eu fiz uma apresentação bem bacana, né, de planejamento de viagem, e daí no final o cara que estava na primeira fila virou para mim e perguntou assim, falou assim, mas, olha, legal, adorei o planejamento, tudo, mas você vive do quê? Daí eu falei assim, olha, eu vivo do meu projeto e vendo livro, inclusive tem um aqui para você comprar. Entendeu? É porque é o que eu estava falando, é a impressão, né, de quem está te seguindo. Fala, pô, esse cara, ou ele é rico, né? É aqueles caras que já ganhou o que tinha que ganhar, agora eu vou curtir a vida. Mas você criou uma empresa. Assim, é um negócio, né? Exatamente. Eu também não tenho nada contra quem é rico e faz isso, entendeu? Assim, como existem muitas pessoas que estão, nesse momento, cruzando o mundo de bicicleta, recebendo Pix de doação e tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum, entendeu? Eu vi muito isso na Argentina, os caras andando de Kombi, de moto, e os caras tudo num esquema desse. Né? Então, assim, para mim não tem problema, assim, sabe? Só que o meu modelo, eu tento criar, né? Todo dia tento inovar em alguma coisa, um modelo de negócio que seja cada dia mais sustentável, né? Então, assim, eu tenho as próprias viagens, né? Elas são planejadas justamente para você fazer um plano de negócio, né, e apresentar para a empresa, né? Você fala assim, olha, esse ano
a viagem tem esse tema, né? E ela vai custar tanto. Esse ano agora, 2025, você vai para 2 lugares, você falou, Isso, exatamente. Por exemplo, o do Japão foi interessante, porque assim, a gente conseguiu o patrocínio justamente assim, e a abordagem do meu... da pessoa que estava comigo na área comercial na época, foi assim, incrível. Assim, sabe? Porque a gente saiu atrás das empresas que poderiam ter algum tipo de negócio no Japão, né? E a gente foi atrás disso e as empresas, e a gente achou essa empresa, né, que é a Azteco, e ela falou, porra, o mercado japonês me interessa, né? Porque eles não sabiam nunca ninguém tinha feito isso lá, né? Assim, sair para viajar com uma carteira de Bitcoin. Né? E assim, eu fui um teste para eles, né? Então, assim, daí eles investiram nisso, nessa questão da viagem. Né? E você pagava o Bitcoin como se estivesse pagando com um cartão. Como se estivesse pagando cartão, é tudo pelo celular, né? Ele é um pouco burocrático ainda, né? O sistema não é assim, não é que nem o Pix, né? Que você QR Code, assim, não é, tem essa praticidade mesmo porque é uma criptomoeda, né? Sim. Assim, né? Internacional, né? Então ela tem algumas dificuldades e eles queriam entender como que era essa dificuldade no Japão, né? Nas cidades que eu ia passar, uma vez que eu ia percorrer todas as cidades. E foi interessante porque a gente fez uma abordagem com o diretor de marketing da unidade, né? Que é o David, e a gente mostrou para ele o nosso planejamento de viagem, né? Falou, pô, eu vou topar. E daí, para fechar, né? Eu gosto muito dessa coisa, né? Pô, você está na frente do cliente, você está cara a cara com o cliente, né? Daí a gente virou para ele e falou assim, olha, na verdade, essa viagem, porque ele estava meio assim, não sabia se ia fechar ou não, eu falei assim, essa viagem já está paga, né? Ela já está paga. Assim, a gente não precisa de você na viagem, né? Parece até ser um pouco arrogante falar isso, né? Mas, assim, o que a gente quis transmitir de mensagem para ele é que se ele entrasse dentro do processo da viagem, ele ia agregar valor, tanto para nós quanto para o produto dele, né? E ele acabou aceitando justamente por causa disso, entendeu? Como o produto dele agregando na nossa viagem e a gente agregando informações assim, muito pontuais e construtivas para o negócio dele. Você fala para a nossa viagem, né? Você falou que tem 2 pessoas, mas só comercial. Quando você vai viajar, você vai sozinho. Eu vou sozinho, É aquilo que eu comentei com vocês, né? Eu levo pouco, eu levo o essencial, né? Porque, inclusive, tem um bordão que eu sempre falo em todo podcast, cara, porque eu acho muito legal e é uma coisa que pegou para mim, né? Quando eu comecei a viajar de bicicleta, Wagner, a gente leva umas bolsas laterais, né? Sim, que a gente coloca os equipamentos. Eu ando de moto, eu sei como é que é. A minha também eu carrego. E a gente ganhou o nome dessas bolsas dos cavalos, né? Os cavalos, eles levam essas bolsas. As pessoas que andam a cavalo, elas colocam essas bolsas laterais que chamam alforjes. Alforja, em espanhol, né? E daí coloca esses alforjes laterais e a gente transportou isso daí para as motos e para as bicicletas, né? Então eu também uso esse tipo de equipamento nas bicicletas. Mas o que eu queria dizer para você é o que acontece. Eu tenho um negócio que eu falo, que eu acho muito legal, que eu acho que a gente pode empregar tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, que é o seguinte, o peso que você carrega é proporcional ao seu medo, né? Eu falo sempre isso, o peso que você carrega é proporcional ao seu medo. Mas, poxa, o que isso realmente quer dizer, né? Quer dizer que quanto mais coisa você for colocando dentro do alforje, mais medo você tem de alguma coisa
consciente ou inconsciente. Sim. E tem uma maneira muito legal de você captar essa ideia, né? Por exemplo, quando você está com frio, quando você tem medo de passar frio, o que você vai fazer? Você vai levar mais casaco. Né? Quando você tem medo de ficar doente, o que você vai fazer? Você vai levar mais remédio. Você entende? Então, cada vez que você quanto mais medo você tem, mais coisa você leva. Então, assim, o grande lance de você montar fazer um planejamento de equipamento para uma expedição é justamente saber, não é o peso que você vai levar, mas o medo que você tem. Entendeu? Bacana, pô, uma reflexão legal. Não, é bem legal. Porque... Você está falando, eu estou lembrando das minhas bagagens de viagem, né, cara? Um saco de remédio, medo de ficar doente, né? Medo de ficar doente. Por exemplo, eu também levo um saco de remédio, né? Botequim em espanhol, né? Botequim, eles chamam o saco de remédio. Daí eu levo o saco de remédio. Inclusive, no Japão, eu sofri um acidente de bike, né? Que se eu não tivesse com os meus com os remédios que eu tinha levado nessa viagem, eu estava danado, cara. Porque lá no Japão, embora você tenha muitas farmácias, a farmácia ela é uma espécie, ela só tem um nome, mas ela é um supermercado. Ela vende de tudo, desde comida até produto eletrônico, né? Mas é uma farmácia que vende remédio também. Só que os remédios que eles têm lá para venda é só os remédios aqui que a gente tem nas prateleiras aqui, entendeu? Assim, qualquer coisa um pouco mais forte que você for comprar, alguma coisa... esquece. Você tem que passar num médico, né? No hospital, cara, você tem que passar em consulta, o cara tem que te dar uma receita, entendeu? E às vezes, dependendo da receita que ele te dá, não é a potência que você quer do remédio, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, eu levo Tramal, cara. Eu tomei Tramal quando eu sofri o acidente, dor, né? Porque eu quebrei a clavícula, né? Então, eu estava com muita dor, né? Daí eu fui me empanturrando de Tramal até para aliviar a dor, principalmente nas primeiras horas que aconteceu esse acidente. Então, é essencial, o que eu quero dizer, é que você saiba aonde você está pisando, né? E muitas vezes, por mais que você saiba onde você está pisando, nem sempre você tem certeza de onde você está pisando. Então, por isso que, nesse caso, o planejamento de viagem ele é importantíssimo para você fazer qualquer tipo de ação, né? Assim, principalmente em países assim que você não tem você está sozinho mesmo, entendeu? Assim, por exemplo, agora no Japão, inclusive, uma barreira forte é o idioma, né? Exatamente, É o idioma. É o idioma e o idioma ele é complicadíssimo. Eu não sei falar uma palavra em japonês, quer dizer, minto, konnichiwa. Konnichiwa eu aprendi, que é o... Arigato. Que é o cumprimento deles, konnichiwa, eles falam konnichiwa para todos. E daí se fala inglês somente nas cidades grandes, né? Então é um país que para você você tem quase 14 mil ilhas no Japão, né? 14 mil? E eu visitei 5. que são 5 mil ou 5? Não, 5 unidades, que são as principais, né? Que é a ilha Honshu, que é a ilha onde fica Tóquio, né? Hokkaido, que é a ilha do norte. E para você ir de uma ilha a outra, muitas vezes você pega um ferry, né? Uma embarcação que você entra com a bicicleta. Então, assim, as coisas elas não são assim, estou no Japão, agora quero ir de um lugar para esse e vou pegar um ferry, né? Não, é tudo complicado, cara. O site é complicado porque não tem versão em inglês.
Sabe, você tem que ligar na companhia, ó, quero reservar uma passagem de tal ponto a tal ponto, em japonês, cara. Como é que você fez? Só falava konnichiwa? Pois é, daí o que foi que eu fiz? Sabendo dessa dificuldade, né, por isso que a gente vai voltar novamente ao planejamento. Sabendo dessa dificuldade, eu montei grupos de brasileiros que moravam no Japão e eu tive um apoio desses brasileiros assim muito forte, né? E, inclusive eu fiquei na casa de muitos, né? Que me ajudaram bastante, principalmente quando eu sofri acidente. Como é que você chegou nesses grupos? Através de rede social. Legal. Né? Um vai falando para o outro, um vai falando, olha, eu conheço tal pessoa em tal cidade, você pode ficar na casa dele. Então a notícia foi se espalhando e eles acabavam me ajudando nesses pontos mais difíceis, entendeu? E os grupos já te aguardavam na cidade para te receber? Alguns sim. A gente fala muito das empresas, né, sobre cultura, né? Uma coisa muito forte hoje, né? Em todas as empresas, a questão da cultura, da gente deixar essa cultura bem definida. Quando você fala que você passou em 27 países, você viu 27 culturas, até mais culturas diferentes, porque você pega o Brasil, por exemplo, tem várias culturas diferentes aqui, né? Sim, sim. Tem aquela ampla do brasileiro, mas se você vai de norte a sul, você encontra diferente. Você teve no Japão, né? Uma cultura completamente diferente da nossa cultura aqui, né? O que você notou de mais, que te chamou mais atenção lá, por exemplo, no teu acidente, né? Você falou que sofreu um acidente, a gente já imagina logo que você teve um acolhimento. Conta pra gente aí como é que... Não. Assim, o que acontece? Primeira coisa, o japonês ele é muito educado, né? Assim, eu nunca vi isso em nenhum lugar que eu passei, né? Respeitador, né? A educação deles, assim, você não encosta a mão na outra pessoa, né? Assim, é falta de educação, né? Você colocar a mão no ombro, esse tipo de coisa, entendeu? Abraçar, isso não existe lá. Esse é o primeiro ponto, né? Que eu tive com essa cultura, né? Eles são realmente muito educados. E outra coisa que eu aprendi lá, que é muito legal, é sobre responsabilidade, né? O que acontece? A gente deveria usar isso, né? Mas assim, enfim, é um aprendizado que a gente pode trazer aqui para a nossa bolha. A partir do momento que você olha na cara de alguém, entendeu? E se você compromete com alguma coisa, quer dizer que você vai fazer. Entendeu? Não, você vai fazer. Mas tô com dor de barriga. Você vai fazer. Entendeu? Não tem, agora mudei de ideia, não é bem assim, não foi isso que eu entendi. Não, isso não tem. Se você compromete, você vai fazer. E isso, inclusive, eu não estou falando, isso que é interessante, né, Wagner? Não é só que, isso daí é super positivo, isso a gente deveria usar aqui de toda maneira. Isso foi uma das coisas que me prejudicou a conta do atendimento quando eu fui fazer quando eu tive o acidente. Porque o médico parou na minha frente, olhou para mim, falou assim, cara, eu não falava japonês, tinha um cara sangrando na frente dele, que era eu, né, de braço quebrado, tentando se expressar de alguma maneira, né, daí ele falou assim, aqui não, entendeu? Ele não quis, na verdade, assumir a responsabilidade de encostar a mão em você. De encostar a mão em mim. A partir do momento que ele bota a mão em mim, a responsabilidade é dele. Se acontecer alguma coisa comigo, a responsabilidade é dele. Você entendeu? Então, e isso é levado a ferro e fogo, cara. Entendeu? Compromisso, respeito. Compromisso. As pessoas processam se você se dá alguma coisa errada. A gente está acostumado aqui no Brasil, tem um acidente, para todo mundo, vai lá, ajuda. Dá palpite. Dá palpite, tira o cara, já... Então, assim, o que eu falo, né, Wagner? O mais bacana dessas incursões aí pelos lugares que eu faço é você ver a cultura local, né, e trazer o aprendizado deles para o nosso cotidiano, né? Teve duas oportunidades que eu atravessei o Brasil que foram marcantes para mim.
Uma foi do Oiapoque até o Chuí, que é esse livro aqui, ó. Do Oiapoque até o Chuí. Legal, depois a gente vai divulgar o nome dele. Isso. Eu fiz essa travessia em 2020. E eu fiquei... era um momento de pandemia, não tinha vacina, né? E eu ia para a Islândia em 2020, daí eu cancelei a viagem por conta da pandemia e as pessoas acharam que eu estava até doente de fazer essa... Fala assim, pô, acho que o coronavírus é cerebral, né? De algum... Porque eu fui até o Oiapoque... No meio da pandemia? Dia 7 de setembro de 2020. Era 8 de setembro, quer dizer. Estava no auge a pandemia, né? Estava no auge, Estava no auge da pandemia. Não tinha vacina, né? A vacina ela saiu em dezembro de 2020. E daí eu peguei um avião, fui até Macapá. Macapá eu subi 600 quilômetros até o Oiapoque, que é a divisa com a Guiana Francesa, e comecei a descer o Brasil até o Chuí. Demorou 72 dias essa viagem. E fiz sozinho, né? E foi 6.475... Em muitos lugares você passou, você estava sozinho mesmo, que tinha ninguém na rua, né? Não tinha ninguém na rua, né? Mas aconteceu um fenômeno assim muito interessante nessa viagem que acabou tendo um impacto assim muito significante na própria história que eu conto de todo o projeto, né? Que assim, conforme eu ia descendo o Brasil e as pessoas iam conhecendo as histórias que eu ia contando, né, os lugares que eu ia cruzando, e eu ia divulgando isso através do Instagram, da rede social, as pessoas queriam me conhecer, né? Então se formavam caravanas de ciclistas para ir atrás de mim, cara, assim, nas cidades, né? Tinha gente, só para você ter uma ideia, me esperando com açaí no meio da BR, cara, assim, sabe, com um pote de açaí. Você que está atravessando o Brasil, toma aqui um pote de açaí para você e tal, não sei o quê. Então, chegou num determinado momento que eu me sentia o Forrest Gump, cara, assim, sabe? Legal. Que com um monte de gente tudo indo atrás de mim, assim, sabe? Então, daí eu cheguei são e salvo no Chuí, 72 dias depois, e em 2023, cara, eu falei, pô, já que eu fiz do norte a sul, agora eu vou fazer de leste a oeste, né? Daí eu fui para fazer a Transamazônica. E daí eu fiz um belo planejamento de viagem para fazer a Transamazônica. E a Transamazônica foi, assim, um momento de, assim, auge, assim, do projeto, Você né? deve ter encontrado ali coisas estranhíssimas, né? Tudo. Gente, bicho. Tudo que você pode imaginar, né? Assim, eu falo que a gente, no Brasil, o Brasil é dividido em dois, tá? A bolha que a gente vive, que é do centro-sul para baixo, né? Brasília para baixo, e a outra para cima, que é o norte do Brasil, né? A Amazônia é muito grande, né? A gente não... Quem fala que conhece a Amazônia, qualquer um que fala, qualquer especialista que fala que conhece a Amazônia, você pode... Eu vou te dar uma certeza, está mentindo, porque é impossível conhecer a Amazônia. Ela é muito grande, ela tem muita diversidade. E quando eu falo diversidade, não é só diversidade de mata, é diversidade de pessoas, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de encontrar um fazendeiro no meio da floresta que me levou para dar uma volta de avião, de monomotor, né? E eu aceitei, né? Andar no monomotor dele. E eu tive a oportunidade de ver a Amazônia e o Rio Tapajós de cima, então, assim, nossa, cada vez que eu lembro disso, brilho nos meus olhos, né? Então, assim, o que você encontra... Porque, assim, qual que é o sentimento que eu tinha lá em cima, vendo a floresta de cima, né? Que embaixo de todas aquelas árvores que eu estava vendo, moravam pessoas, né? E cada pessoa que morava embaixo das árvores, nas vilas, nas pequenas vilas que tem na estrada, na Transamazônica, né? Porque não são só cidades, tem muitas vilas, tem casas no meio da floresta, cara, entendeu? Então, cada pessoa dessa tem uma história para contar. E é uma história relevante de aprendizado. Cara, não interessa, o cara não é doutor, o cara não é
não tem escolaridade, não interessa. Mas tem uma bagagem ali tremenda. Ele tem uma né? bagagem, cara, de vida que, assim, assim, às vezes a gente está perdendo tempo aqui, sabe, discutindo bobagem, e sendo que a gente pode aproveitar muito mais situações, que esse é um dos focos do meu trabalho, né? É trazer essas histórias para o nosso mundo real. Você escuta muitas pessoas nas suas viagens, né? Bastante. Eu tenho uma frase que eu digo que assim, não é só sobre lugares, é sobre pessoas, né? Quando eu estou falando das viagens, é legal você falar dos lugares, de como nasceram as vilas, alguma coisa histórica nesse sentido, né? Mas é muito mais legal você falar de pessoas, porque as pessoas elas têm as histórias para te contar, né? E assim, na Transamazônica, eu acabei encontrando... lá tem de tudo. Tem traficante de droga, traficante de arma, traficante de madeira, tem traficante de gasolina, assim, sabe, é uma terra de ninguém, ao mesmo tempo é uma terra que prosperam pessoas. Eu visitei uma fazenda de cacau sensacional, né? Sensacional, que é um casal de idosos que produzem cacau, fazem o chocolate para vender para o Brasil inteirinho, dentro ali do município de Medicilândia, né? Para aqueles lados. Então Produz no meio da floresta. Então sem agredir. Sem agredir, exatamente. Assim como assim, histórias assim que você, por exemplo, qualquer coisa que você ouve sobre o garimpo em jornais, em mídias, né, está sempre demonizando o garimpo, né? Eu conheci garimpeiros legais que formaram filho médico, entendeu? Então, assim, quando você está de bicicleta, quando você está sozinho, e quando você se permite esse conhecimento, as coisas, você começa a ter outra visão, né? A gente fala no mundo corporativo que 100% das pessoas que trabalham com a gente são pessoas. 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não conhece pessoas, você não conhece de negócio, né? Exatamente. Então você está indo conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes. A sua empresa é diferente, né? Exatamente. E daí, tanto essa viagem ela foi tão impactante comigo, né? Eu fiz em 2023 a Transamazônica, em 2024 fui para o Japão, e em 2025 agora eu tive uma ideia, ainda me recuperando do acidente que eu tive aqui, estou com uma placa e 8 parafusos. Eu já tenho uma prótese no braço aqui, né? No húmero, né? Eu tenho 3 placas, tinha 3 placas, quer dizer, ainda tenho, né? 3 placas e 16 parafusos. Daí eu coloquei mais uma aqui. Você não passa, esse negócio está completamente... Estou parecendo o Robocop. O Magneto do X-Men. Daí daí eu tive uma ideia esse ano muito bacana, né? Até respeitando essa questão da minha recuperação do ombro, né? Eu conheci uma cidade... historicamente, né, falando de leitura, chamada Mazagão, né, que fica no Marrocos, né? Essa cidade ela foi fundada pelos portugueses no século XVII. Já teve no Marrocos? Nunca tive, né? Essa história acabou aparecendo na minha frente, né? E daí o que acontece? Essa cidade ela foi fundada pelos portugueses no século XVII. Vou contar muito en passant e bem generalizada essa história. E ela teve um problema que ela foi invadida pelos mouros, né? Os mouros são várias etnias árabes, né? Ali dentro da África, né? Ela foi invadida pelos mouros no século XVII e a coroa portuguesa ela fez uma negociação com os mouros de forma que ela fosse tirar essa cidade lá as pessoas da cidade lá do Marrocos, né? Da cidade de Mazagão, né? E para os mouros ocuparem a cidade. Foi uma negociação feita, né? Só que a pergunta que ficou foi:
o que nós vamos fazer com essas pessoas, né? E eles tiveram uma ideia sensacional, assim, né? Assim, chegaram para as pessoas e falaram assim, cara, eu tenho um lugar para vocês morarem que é o paraíso, tá? Esse lugar, a gente vai levar vocês, não só vocês, como a gente vai levar a casa de vocês, a cidade, a igreja, tá? Vão pegar, vou botar tudo isso daí em 5 caravelas e vão transportar, cara, para um lugar que é o sonho de qualquer Brasil. Entendeu? E daí pegaram, portaram 5 caravelas lá e transportaram não só as pessoas, como a cidade inteira para o Brasil. E mais precisamente para a selva amazônica. Você imagina que a gente está falando do século XVII. Tá? Eles colocaram essas pessoas dentro Então essas suas viagens desse ano tem essa correlação aí, né? Exatamente. Então, veja, a gente está falando do século XVII. Colocaram essas pessoas num canto que hoje é o Amapá, né? No século XVII, né? E fundaram uma Mazagão brasileira lá, né? Só que isso não durou muito tempo, porque as pessoas morreram de malária, né? E a cidade ela foi engolida pela selva amazônica. Depois de mais de um século, ela foi redescoberta, tá? Foi refundada, né? E hoje existe a Mazagão amapaense, que conserva toda a cultura marroquina, e a Mazagão em Marrocos, que chama Eujadida, né, hoje. Mas é a Mazagão que era no Marrocos do século XVII, né? Então, o que eu vou fazer a partir do dia 7 de maio? Eu vou trazer a história de Mazagão brasileira e no segundo semestre eu vou trazer a história de Mazagão marroquina, né? Das pessoas, da correlação entre as pessoas, né? O que tem de comum entre as cidades, entendeu? Nessa primeira perna brasileira eu vou pedalar e caminhar, e na segunda perna marroquina eu só vou pedalar, entendeu? Quando você fala caminhar, sei lá, deixa a bicicleta e vai só caminhando? Lá para a região que eu vou, agora dia 7 de maio, que é o Baixo Amazonas, você tem muito transporte fluvial, né? Então, por exemplo, para você ir de Santarém para Macapá, você vai de barco. Para você ir de Santarém para Manaus ou para Itaituba, que é o Alto Tapajós, né? Você vai de barco, né? Então, quando eu fiz pela Transamazônica, que eu estive lá também, eu levava a bicicleta dentro do barco, né? Tá. E então só que dessa vez eu vou, na verdade, quando eu tiver que andar de bicicleta, eu vou ter uma bicicleta lá à minha disposição, né? Então não vou levar a minha bicicleta oficial de viagem, né? Vou andar de bicicleta, e quando tiver que andar de barco eu vou ficar um pouco mais livre, mas é justamente pensando nessa recuperação. E a estrutura na Transamazônica, o Nestor, hoje ainda é precária? Bastante, né? Ela é parte de asfalto, né? Um dia, não sei quando, né? Ela vai ser totalmente asfaltada, né? Mas hoje em dia, grande parte dela é de terra. E assim, as pessoas lá sofrem demais, cara. Porque quando em período seco, você tem muita poeira, né? Eu vi, inclusive, no teu Instagram que você passa aqueles caminhões, aquela poeira. É muita poeira. E em período de chuva, você é muita lama, né? Então as pessoas têm dificuldade ali naquela região, né? Você vê até hoje a BR-319, que é aquele que vai de Porto Velho até Manaus, ela está parcialmente asfaltada, né? Assim, acho que 70% ou 80% dela não está asfaltada. Então, para você chegar em Manaus, não tem outro jeito, né? Ou você vai pela 319, ou você vai de avião ou de barco. Ela não tem outras estradas, entendeu? Para chegar a Manaus é uma cidade isolada, né? Porque ela não tem, às vezes, por exemplo, o Maitá, que é a cidade mais próxima de Manaus, da 319 até Manaus, uma viagem que você faria em 8 horas, às vezes você faz em uma semana, entendeu? Então, dependendo da época do ano que você vai. Assim, é bem complicado, né? Então, assim, tudo isso, na verdade, voltando para o planejamento,
eu escolho, obviamente, né, a melhor época do ano para viajar, entendeu? Como é que é o teu planejamento, seu preparo físico para isso? Eu tenho uma rotina de preparo físico, né, que envolve bicicleta, natação e treinamento funcional, né? Então eu tenho uma planilha de treino que eu sigo todo dia, né? Não sou um atleta profissional que busca metas ou pedala mais. Eu ia te perguntar entendeu? isso, nada de Guinness, essas coisas não é seu Não, objetivo. não, isso não faz minha cabeça. Admiro quem faz. Te deixa mais leve também, né? Exatamente. Porque na verdade o meu foco é diferente. Eu admiro quem faz, tem vários ciclistas aí muito melhores do que eu, que fazem grandes distâncias, mas o meu foco é outro, né? O meu foco é sobre pessoas, sobre histórias. Sobre tudo isso que você falou aí, né? Você é uma empresa hoje, né? Que relação que você faz hoje com uma empresa física hoje, né? Que nós temos uma empresa física, escritório, gente, computador. Que relação que você faz o seu negócio com uma empresa física? O que tem a ver? Com uma empresa física, em que sentido? Empresa que tem escritório, que tem funcionários, né? Você tem uma empresa, você tem as pessoas lá que trabalham com comercial, mas a relação que eu digo é assim, a gente também trabalha com planejamento, com orçamento, tudo que você falou aí, né? A sua relação, como é que você vê isso com relação a uma empresa hoje? Não sei se eu fui claro na pergunta. É parecido, na verdade, né? A única coisa assim que eu não tenho um espaço físico, né? É tudo virtual. Ao mesmo tempo que é virtual, eu tô nos locais, né? Então, por exemplo, eu tenho que criar um conteúdo, né? Eu estou na Transamazônica, né? Daí tem uma pessoa que faz só conteúdo para mim, né? Então a gente faz uma planilha, elabora uma planilha de trabalho, né? Que eu vou subindo os conteúdos, ele vai postando, a gente determina quais são os objetivos da viagem, né? O que a gente vai falar a respeito da viagem em si, como é que entra o marketing digital dentro dessa história toda, entendeu? Então, assim, essa pessoa que faz isso para mim, que é o Eric, que é um cara muito competente, ele tem 30 anos, cara. Ele tem idade para ser meu filho, entendeu? Então, eu aprendo muito com ele. Legal. Então, assim, uma das coisas que a viagem de bike me ensinou, que eu acho que pode ser... as pessoas ficam meio assim às vezes, mas que deveria ser muito usado aqui, é ter humildade, cara. Assim, sabe? E aceitar que você sabe menos, às vezes. Assim, sabe? Não é sempre que você sabe. Então, isso eu aprendo demais na viagem, né? Porque, muitas vezes, do planejamento que você faz de uma viagem dessa, ela chega na hora e fala, pô, você tem que mudar tudo no segundo ou no terceiro dia, entendeu? Que aconteceu comigo, inclusive, na Islândia, né? Fiquei 3, 4 meses fazendo planejamento, chegou lá, mudei tudo na hora, entendeu? Assim, por quê? Porque o vento não era como eu imaginava, a temperatura não era como eu imaginava pegar, entendeu? Então, os lugares de paradas iriam ser diferentes, não dá para parar no meio do nada, porque senão você pode pegar uma tempestade e ficar em situação muito delicada, assim, sabe? No local. Então, você tem que levar em consideração tudo isso. Uma das coisas que eu estava notando quando você falou é a questão da adaptação, né? Então, você fez um planejamento, você tem que rapidamente se adaptar para um negócio, uma situação nova. É o que acontece nas empresas hoje também, né? Às vezes você está no planejamento, de repente, aconteceu uma questão política, uma questão
de natureza, alguma coisa, que a gente tem que mudar o planejamento. E para você é muito mais ali, né? Você está ali, você foi da Islândia agora, é exatamente isso que eu estava pensando aqui, em te perguntar com relação a isso. Você já teve que mudar o planejamento e você já estava em curso, né? Eu vou até mais longe, né, Wagner? Eu acho que o que é o diferencial do profissional, a sua capacidade de adaptação ao inusitado, entendeu? Porque, assim, você seguir uma regra, você seguir um protocolo é muito mais conveniente, muito mais fácil do que você mudar de rumo na hora por alguma inconsequência, né? Então, e na Islândia aconteceu muito disso, né? Porque, primeiro, em relação à comida, né? Assim, à luz do dia também. Na luz do dia, porra, de repente você está num lugar que não fala, porra, não apaga nunca isso, cara. 24 horas de luz, né? Assim, como que eu vou fazer para dormir? Daí as pessoas, não, é simples, é só colocar um tapa-olho, um pano, um meião no rosto, né? Só que você faz isso, só que o seu corpo, ele sabe que você está no claro, né? Então você não consegue dormir, né? Então, para você, você tem que se adaptar, né? E mais do que se adaptar, você tem que se permitir se adaptar, né? Assim, não entrar em pânico, né? Assim, eu quero dizer. E isso também em relação a várias coisas, né? Comida, né? Por exemplo, tem um negócio muito interessante na Islândia, que eles têm costume de comer tubarão podre, né? Então, como é que funciona isso? Os caras matam o tubarão, eles enterram o tubarão, né? Porque a carne do tubarão, ela é diferente da carne humana, né? Assim, o que acontece? Quando nós estamos com vontade de ir ao banheiro fazer xixi, você vai no banheiro, faz xixi e tá tudo bem, né? O tubarão não, o tubarão o xixi dele fica na carne, entendeu? Então, para diminuir esse cheiro de amônia, o que os caras fazem? Eles pegam, cortam o tubarão, enterram o tubarão, né? Deixam lá por 6, 8 meses o tubarão enterrado, daí eles resgatam o tubarão debaixo da terra, todo podre, fatiam o tubarão e colocam para você comer. É assim que funciona. E daí o que acontece? Mas você comeu isso? Comi. Daí eu fui lá no mercado central de Reykjavik, né, que é a capital, experimentar o tal. Tem até um vídeo engraçadíssimo no YouTube, no meu YouTube desse momento de eu comendo essa carne de tubarão. Daí eu pedi um negócio desse daí para experimentar, né? E daí, na hora que eu coloquei o pedaço de carne de tubarão na boca, parecia que você tinha colocado um vaso sanitário na boca, assim, sabe? De tamanho cheio, o gosto de urina que tem é uma coisa horrorosa. Inclusive, eles comem isso e depois tomam um aguardente muito forte aí com 60% de álcool, cara. E eu fui fazer isso, cara. Nossa, eu fiquei bem louco. Depois tive que voltar lá para casa onde eu estava, da mulher que estava me dando hospedagem, entendeu? Eu conto tudo isso daí no livro que eu vou lançar. Não cheguei a passar mal, mas eu fiquei com um gosto horroroso na boca de urina, cara. Assim, sabe? Parece que eu tinha bebido mijo, cara. É horrível. Terrível, cara. São culturas, né, cara? Cada lugar é uma cultura. Então, né? é tudo uma questão de adaptação. Uma hora você se adapta à comida, né? Assim, por exemplo, na Transamazônica, né? A Transamazônica foi a máxima temperatura que eu já peguei, né? Na Islândia foi a menor, foi menos 15, e na Transamazônica foi 63. 63? Com umidade ainda, né? Com uma umidade absurda, né? Então, daí o que você fala? Não, 63 não dá para pedalar, realmente não dá para pedalar. Você tem que... 63 é de sensação térmica. Mas... Sensação térmica, 63 graus. Eu tenho registrado isso, cara. O que acontece? Você tem que se adaptar, né? Novamente, a gente tem que se adaptar. Como é que você se adapta? Criando alternativas para você pedalar. Então, você não dá para pedalar de dia, você vai ter que pedalar à noite. Eu ia te perguntar, você chega a pedalar à noite? Sim, certamente, porque senão você não consegue. Você não é assim, agora é meio-dia, eu vou sair para pedalar. Não, assim, sabe? Impossível, você derrete. Não dá, cara, não dá. A probabilidade de você cair duro no meio da estrada é gigante, entendeu? E porque
é uma sensação horrorosa. A Assim, gente chega sabe? aqui a 30 e poucos graus, a pressão já cai, já fica... É uma sensação, assim, fora do normal, assim, se pedalar. Então você tem que procurar alternativas, pedalar à noite, né? A bike não tem ar-condicionado. A bike não tem ar-condicionado, você está ali no vento, né? Então é o vento quente, né? Às vezes Poeira. quando na venta é poeira, né? Então, assim, você tem uma série de dificuldades, né? Que você tem que arrumar maneiras de transpor isso e continuar a sua jornada, né? Então é isso que eu acho que é o grande diferencial, inclusive do vendedor, né? Do bom vendedor, é saber lidar com o que não é programado, entendeu? Fantástico. Cara, não parece, mas a gente já falou quase 1 hora aqui, né? Nestor, É mesmo, né? o que você... O nosso público, né? Pessoas de empresa, clientes nossos e outros que estão aí também no YouTube, o que você daria de recado aí falando para aquela câmera ali, com relação ao que você faz, sobre a sua empresa, para o empresário que está assistindo a gente aí, passar um conceito, conselhos, que você der na cabeça aí? Bom, eu acho que tem alguns pontos assim bem bacana. Tem vários, por sinal, né? Mas assim a primeira coisa que me vem na cabeça é a humildade, né, cara? Assim, sabe, para você atingir um certo conhecimento, seja ele qual for, você tem que ser humilde, né? Primeiro reconhecer que você não sabe tudo, né? E ninguém sabe tudo. Saber né? que você tem limites, né? Saber que você tem limites, e que a vida é isso, né? A vida como diz o próprio nome do podcast de vocês, né? Uma conquista. Né? É você ir conquistando o tempo todo e abrindo espaços para o conhecimento, né? O que vai fazer a gente se diferenciar, o pessoal pergunta muito sobre felicidade, né? Para mim a felicidade é o momento que você está vivendo, né? Então, por exemplo, pode ter certeza que agora eu estou muito feliz porque eu estou muito satisfeito de estar aqui conversando com vocês. Legal. Entendeu? Então, é transformar todo esse conhecimento em momentos felizes, né? Em momentos... e como é que se faz isso? Faz isso com bom planejamento, faz isso com bastante responsabilidade, que nem eu aprendi no Japão, né? Muita responsabilidade, muito foco, né, naquilo que realmente você quer. E quando você faz uma coisa que você gosta, você faz melhor, né? E trabalhando com algo que você gosta é muito mais gostoso, né? Isso não tem a dúvida, né? Queria mostrar para esse daqui, é o livro Oiapoque Oxuí, né? De 2020. A gente vai colocar depois aqui a tua rede social, colocar o teu livro para divulgar. E queria convidar o pessoal para, no dia 7 de maio agora, eu vou fazer a primeira parte da expedição, que é na Amazônia. Contar uma história muito bonita de uma cidade que veio do Marrocos para cá. Mas além disso vai ter muitas outras coisas muito legais. Vou estar tem uma série de cidades lá para visitar. Tem a Fordlândia, que foi a cidade da Ford, que construiu. Essa história da Fordlândia para extrair borracha, é fantástica, né? Um dos maiores. Muita coisa pra gente aprender, cara, porque é um dos maiores fracassos de empreendedorismo da história. Acho que os maiores cases de insucesso. De insucesso da história, né? Por quê? Porque o cara foi cabeça dura e que queria porque plantar seringueira em série, né? Não teve humildade, a Selva falou assim, não, em série não, cara. O cara tá brigando com a selva amazônica, cara. Para. Faltou humildade, né? Faltou humildade. Foi orgulhoso demais, arrogante. Exatamente. Então, você vê como tem coisa para aprender, né, Wagner?
brigar com a selva não é fácil. Não, né? não dá, né? Assim, é a briga de um gigante contra uma formiguinha, né, cara? Com assim, certeza. sabe? A gente tem que ter humildade, né? E respeitar, né? Assim, você vê a afluência do rio lá, Tapajós com o Amazonas, você fala, cara, sabe, os dois se encontram, depois eles misturam as águas mais para frente, é uma coisa fantástica. É tudo meio harmonioso, assim, sabe? É muito legal. Mas é isso, eu queria agradecer a oportunidade e se vocês quiserem, a gente pode se encontrar depois da viagem. Claro, com certeza. Contar as histórias. Pô, vai ser um prazer te receber de novo. Espero estar aqui nesse mundo. Vamos precisar fazer uns 10 podcasts aqui para você contar essas histórias todas. Mas obrigado por você ter vindo, pelo tempo seu aí, sabe que você está apertado preparando a viagem aí, né? Sim. Mas, mais uma vez, obrigado e desejamos que essa viagem seja mais maravilhosa que todas, né? Com certeza. Eu sempre falo que a última... O pessoal sempre pergunta, né? Qual foi a viagem que você gostou mais? Eu sempre falo, sempre foi a última, né? Porque a última a gente sempre... Eu procuro sempre aperfeiçoar, né? E assim, agora, nesse momento, eu estou trazendo uma história que eu nunca trouxe, né? Então, isso me motiva, né? A ir para os lugares, conhecer as pessoas. Tem um monte de gente lá me esperando, né? Que já tudo meio organizado, né? E trazer histórias dos garimpos das aldeias indígenas, da Fordlândia, da Fuá, que é a cidade das bicicletas, de um monte de Mazagão, entendeu? Então tem um monte de coisa aí para a gente explorar que vai servir para a gente, Wagner, de base de conhecimento, né? Para as outras ações que de repente não tem nada a ver com isso, mas que ao mesmo tempo tem, entendeu? Pô, maravilha, porque a gente percebe que vê o brilho nos olhos, né? Que você tem, que você faz o negócio, que se os empresários todos estivessem, não só empresários, mas também os colaboradores, né? Trabalhando com esse brilho no olho, as coisas fluiriam muito melhor. Né? Legal, com então. certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado, Valeu, cara. Valeu, tchau, mesmo. tchau. Tchau.